Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara Canal 16 e o CMP Sindicato. Educação e Debate trata de assuntos relacionados à educação, mas também de assuntos relacionados à comunidade. Problemas que estão acontecendo no momento e que dizem respeito, inclusive aos professores e inclusive à educação, mas também a toda a comunidade. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma questão muito importante que está acontecendo nesse momento, que é a questão do transporte coletivo. Mais precisamente, a questão que envolve a Codepas, a empresa pública concessionária do transporte coletivo aqui da cidade. E para conversar um pouquinho sobre essa difícil questão, nós vamos trabalhar aqui inicialmente com a Mara Ritter. Mara Ritter, que é cobradora da Codepas. Então, Mara, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite a todos. Estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas. Vamos tentar e estamos à disposição. Muito obrigado, Mara. E também nós temos o Arthur Bispo, que também é cobrador da Codepas e já é parceiro nosso, já esteve aqui. Então, Arthur, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Arthur, vamos começar pelo, acho que o básico, né? Hoje é o dia da gravação do nosso programa é 23 de julho. Nosso programa sempre ele é publicado alguns dias após a nossa gravação. No dia 23 de julho, exatamente, como é que está a situação da Codepas? Me retoma aí um pouquinho o que houve, em primeiro lugar, e daí me diz como é que está a situação hoje. Hoje faz praticamente 2 semanas em que o prefeito chamou o sindicato para uma reunião, onde ele anunciou que lançaria o edital da licitação do transporte coletivo e que, por uma decisão dele, o setor do transporte coletivo da Codepas deixaria de operar no município. A partir disso, houve uma série de assembleias, reuniões da categoria, para tentar reverter essa situação e mesmo pautar a questão dos empregos que estão, né, sob ameaça, porque ao mesmo tempo que ele anunciou o fechamento do transporte, ele prometeu uma realocação dos funcionários, mas não disse de que forma. E agora, no início dessa semana, houve uma reunião com o prefeito, com o procurador do município, mas, de fato, hoje não foi apresentado nada nessa reunião que nos garanta os empregos. A única coisa que o município afirma é que a decisão pelo fechamento do transporte público da Codepas já está tomada e não haveria o que fazer. Ele te falou em decisão, uma decisão dele. Baseado no que essa decisão? É uma decisão administrativa? É uma decisão financeira, econômica, política? Mais ou menos o que seria essa decisão dele? Aí há divergências, né? Sim. Essas divergências surgiram na reunião. O prefeito tem dito na imprensa e nas declarações a respeito dessa decisão de que o que embasou essa decisão dele teria sido um relatório do Tribunal de Contas do Estado, né, que audita as contas da Codepas uma vez ao ano, e um inquérito civil do Ministério Público do Estado, em que, em função desses apontamentos do Tribunal de Contas, de que o setor do transporte daria prejuízo, orientava, recomendava que esse setor não continuasse operando, né? Na reunião com o prefeito, né, nós enfatizamos essa questão, porque eles estão dando a ideia para a população de que o Ministério Público que tomou essa decisão, quando não é verdade. O Ministério Público fez uma recomendação. O prefeito pode tanto rever os problemas, né, apontados pelo inquérito do Ministério Público, ou não. E no nosso entendimento ele está simplesmente utilizando esse posicionamento mais formal e técnico do Ministério Público e do Tribunal de Contas para justificar uma decisão política de fechar o transporte e não abrir com a sociedade uma discussão sobre quais são os verdadeiros problemas da empresa. Que são problemas que nós, a categoria, conhecemos e não é de hoje. Acho que todo mundo conhece um pouco os problemas da Codepas, né? A gente vai conversar sobre essa problemática da empresa em si, mas eu quero conversar um pouquinho com a Mara. Mara, vamos conversar um pouquinho sobre a questão do funcionário, do trabalhador da Codepas. Sabe mais ou menos me precisar o número de pessoas que ficariam, teoricamente,
em princípio, desempregadas com o fechamento? O número é 130 pessoas, mais ou menos, né? Entre 33 mulheres e o restante homens. Aí mulheres tem do setor administrativo, tem cobradora e tem motorista também, né? Isso é entre cobradores e motoristas, e tem mais algum cargo que também... A parte administrativa também? Sim, além sim, a de parte dentro administrativa. do transporte. E também o rotativo, né? O estacionamento, né? Estacionamento Controle rotativo. do estacionamento. Tá, mas esse setor, ele é afetado? Pois é, isso aí também é uma dúvida, né? Porque, na verdade, ele fala que o setor de transporte, né, que vai fechar. Mas é tudo uma consequência, porque o início todo foi o transporte, né? E essa empresa foi criada para terminar com o monopólio, que já existia há 60 anos, eu acho, mais ou menos. Sim. E também até para melhorar o atendimento. E daí o objetivo não era fins lucrativos, e sim apenas que até a passagem seria mais barata, né? O que nunca aconteceu, na verdade. Uma época aconteceu. Tinha, assim, nos domingos era cobrada R$1 a passagem. Mas por parte da Codepas? Da Codepas. Só na Codepas. Só na Codepas fazia isso. Porque na verdade a empresa foi criada para isso, né? Para ser o menor preço. E Mara, me diz uma coisa assim, na hipótese do fechamento do setor de transporte, esses 130 trabalhadores, é possível os outros setores da Codepas, eles receberem esses trabalhadores dentro da própria Codepas? Tem esse espaço para que fiquem ali mesmo na Codepas? Esse pessoal? É difícil porque o transporte coletivo representa 3/4 da empresa, né? Se a gente for ver a coleta do lixo e o próprio rotativo, não deve ter 40 funcionários. O restante é tudo administrativo. Tá, mas daí acontece o que com esse pessoal? Porque eu acho que a grande preocupação, né, é a questão de preservar esses trabalhadores e essas famílias. Eu acho que à frente de tudo está essa questão importante. E aí faz o quê? Demissão? Vai para outros setores da prefeitura? Ou pode legalmente outros setores da prefeitura receberem esses trabalhadores, uma vez que a Codepas é CLT, não é mesmo? É CLT. Como é que funciona isso? Como é que tu vê isso? É complicado, né? Uma coisa que eu acho que é importante que a categoria, fique tranquilo, a gente tem repetido isso, é que juridicamente, como o município ele é o sócio majoritário da empresa, numa eventual demissão em massa, se a Codepas não tiver condições de bancar os acertos, a prefeitura tem que entrar junto, tem que se responsabilizar, né? Então, aparentemente, pelas informações que a gente tem jurídicas, esse seria o caminho. Agora, a questão é o emprego, né? A gente está numa situação grave no país de desemprego, né? De ataque aos nossos direitos e tudo mais. Nós temos, por exemplo, vários colegas que estão à beira de se aposentar e agora, se passar a reforma da Previdência, teriam que trabalhar mais tempo. E a gente sabe que depois de uma certa idade, tu se recolocar no mercado de trabalho privado, né, tu saindo de uma situação de estabilidade, é bem mais complicado. E aí o que está pegando, acho que o que angustia todos nós é o que acontece conosco a partir do momento que se toma essa decisão. E a falta de certeza por parte do prefeito em relação a isso é o que está gerando maior angústia, né? Porque se fala em realocação, em cedência ao município, só que ao mesmo tempo não se aponta precedentes legais que foi feito assim em um determinado lugar. Dá para a gente fazer parecido. Ou então, o próprio prefeito disse que mesmo que tenha essa possibilidade, tem que ser analisado pelo Tribunal de Contas e tem que passar pelo Legislativo. Ou seja, são condições que já apontam para algo que pode demorar bastante, né? E as pessoas estão ansiosas em ter uma resposta agora, né? Se anunciaram tão rápido o fechamento do transporte, como é que não pensaram no que fazer com esses funcionários? Na consequência para esse grupo de trabalhadores, Exato. né? E Mara, me fala um pouquinho assim, ó, como é que a sociedade no geral
recebeu essa notícia? Eu te faço essa pergunta porque a gente obviamente acompanha as redes sociais de meios de comunicação e a gente vê todo tipo de comentário. Sim. Tu como cobradora, que está lá o dia todo em contato com a população, o que eles têm dito a você em relação ao fechamento? São solidários, não são? Nós temos, o pessoal é bastante dividido também, né? Mas eles são solidários, sim. E domingo ainda eu estava numa feira ali na Santa Terezinha, e daí tem os passageiros lá que são do nosso ônibus, da nossa linha do SEC, moradores do SEC, que comentaram sobre o fechamento, que não deveria ter, porque isso vai ter de novo um monopólio em Passo Fundo, porque vai ficar uma empresa só, né? E que também eles defendem nós pelos nossos empregos também, né? E quanto a gente vai ficar... Daí tem cobradores também que trabalham ali com eles que atendem bem e que eles se apegaram a essas pessoas, né? Então, a gente tem bastante, sim, a nosso favor. Mas tem pessoas que estão fazendo um discurso contrário a vocês, né? Eles acham que a culpa é nossa. Muita gente acha que a culpa é dos funcionários quando o ônibus atrasa, né? Quando o ônibus não faz meia volta, mas eles não veem que isso é administrativamente, que eles tinham que estar com o ônibus pronto lá para rodar. Por exemplo, nós ligar e dizer assim, no início, quando eu comecei, era assim, a gente ligava, tá com problema o ônibus. Onde vocês estão? O ônibus ia lá, o outro ônibus, né, trocava-se, sem dar prejuízo para a linha, para os passageiros principalmente, né, porque eles ficam ali, ficam perdidos, né, mas não vem, quando a gente mais precisa não vem o ônibus. Eles têm razão, mas não é culpa nossa. Sim, é uma questão de uma estrutura mal organizada. Mal né? organizada. Bispo, me diga uma coisa assim, e a classe política? Nós temos a visão da sociedade, que como bem disse a Mara, ela está relativamente dividida, mas e os políticos? Políticos que eu me refiro, vereadores, eles estão a favor, estão contra, estão solidários com a causa de vocês? Como é que está esse cenário na questão da política? Olha, independentemente das diferenças de opinião que existem na categoria, se essa decisão do prefeito é definitiva ou não, ou se é possível reverter, acho que é de comum acordo que a pressão política nesse momento é fundamental. Não digo necessariamente em defesa da Codepas, do transporte público, mas preocupados com a consequência do anúncio do prefeito em relação ao fechamento do transporte coletivo. Então, há toda uma discussão ali, inclusive com alguns vereadores da própria situação, né, do próprio partido do prefeito, né, no caso do Saul, no sentido de serem críticos a essa decisão, porque sabem, conhecem a empresa e sabem que reconhecem que o problema é de gestão, né? Inclusive o líder do governo deu uma entrevista semana passada para um jornal aqui da cidade e no meio da entrevista ele fala, né? A gente sabe que o problema é de gestão, mas não é hora de procurar culpados. Nós nos perguntamos, bom, mas como não? Porque o que está aparecendo para a sociedade é que os culpados pelo fechamento do transporte são os próprios trabalhadores, né? Porque isso que a Mara fala é também aquele sentimento, aquela reação do senso comum, né? De querer descontar um problema que existe no transporte da Codepas, né? Que é o sucateamento da frota, que é os atrasos, que é a falta do ônibus nas linhas e tudo mais, descontarem no motorista, no cobrador, né? Enfim, no funcionário que está lá na ponta, né? E não perceberem que se hoje existe uma parte da sociedade, né? E alguns políticos talvez, que estejam convencidos que o transporte da Codepas não é sustentável, é muito em função de anos e anos de sucateamento, né? E a gente conhece essa receita, né, Eduardo? Qualquer serviço público essencial que está sendo pretendido a ser privatizado, antes de vender, de fechar, de privatizar, tem um processo ao longo do tempo de sucateamento. E o que está acontecendo com a Codepas é isso, ao longo dos últimos anos, né? Não tem como esconder isso. Nós vamos conversar um pouco mais ainda sobre essa questão de como isso aconteceu. Mas nós vamos fazer isso depois do nosso intervalo,
Nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos daqui um pouquinho para conversar com a Mara e com o Bispo sobre a questão da Codepas. Voltamos já já. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos conversando sobre a questão da Codepas, do transporte coletivo aqui de Passo Fundo. Conversávamos no primeiro bloco sobre algumas questões relacionadas, principalmente a questão dos trabalhadores, como ficaria a situação dos trabalhadores. Mas durante o primeiro bloco, uma palavra apareceu muito fortemente no discurso de vocês, que foi a questão do monopólio, Mara. Explica para nós assim, qual é o risco de se ter aqui em Passo Fundo, com a saída da Codepas, um monopólio. É possível que isso aconteça? E se isso não é ilegal também, né? Porque me parece que ainda é ilegal na lei brasileira. Quanto à legalidade ou não, eu não estou muito por dentro, mas certamente sim, né? E daí, quanto ao monopólio, realmente, se acontecer da Codepa sair, monopólio não é certo, porque vai haver essa licitação. Obviamente, a gente não sabe ainda quem vai se inscrever, mas tudo tende a crer que seja a mesma Coleurb que vai ficar no poder, né? Qual é o prazo da licitação? A licitação, a entrega das propostas das empresas é 12 de agosto. A partir dali é um período de análise dos documentos. E depois que se assina com a empresa vencedora, ela tem até 180 dias para começar a operar na cidade. Certo. E aí ela pode usar esse prazo inteiro ou não, né? Então... Tá, mas me explica uma coisa assim, uma pergunta que talvez seja óbvia, mas talvez o nosso telespectador também não entenda, assim como eu não estou entendendo agora. Uhum. Tem uma licitação, tem um preço máximo, né? Hoje, na atual proposta é de 4,20 o teto, né? Isso. Da licitação. Vamos lá, vai ganhar a empresa que fizer o valor mais baixo. Tá, mas daí vai ter uma empresa só ganhadora? Como é que faz para que mais empresas possam ser vencedoras num modelo como esse? Aí que tá, né? Isso que é muito estranho. Se a gente for analisar uma pesquisa rápida na internet, todo mundo vai perceber que depois das jornadas de 2013, em que se pautou a questão do aumento das passagens e tudo mais, aí que o Ministério Público, os tribunais nos estados começaram a questionar os municípios porque não faziam licitação. Nunca teve licitação do transporte coletivo em Passo Fundo. E em muitas outras cidades isso também nunca tinha acontecido. E de lá para cá começaram a ser feitas licitações. Agora, a licitação de Passo Fundo tem esse aspecto peculiar, né? Que é uma licitação em que se estabelece um preço máximo de R$ 4,20, que já é um valor superior ao que está sendo praticado hoje, e com bilhetagem eletrônica. Mas se prevê que uma empresa vai ganhar. Pois é. Ou um consórcio, né, de empresas. Mas nem é consórcio. Eu estava olhando o edital, não é consórcio como existe em Santa Maria ou Porto Alegre, né, que várias empresas se juntam, ganham, dividem as linhas e atuam como concessão. É um formato diferente, em que uma empresa ganha e essa empresa pode terceirizar linhas para outras empresas. Ou seja, isso pode gerar mais precarização no setor privado, né? E na contramão das outras licitações, não se prevê blocos de linhas para mais de uma empresa, e sim que uma empresa vai ganhar. E aí é um monopólio, né? É um monopólio por 30 anos, 20 anos prorrogáveis por mais 10. Então, o que estranha nessa licitação é que, em vez de resolver
o problema é talvez ter várias companhias para atender melhor a população, ter a concorrência, que, né, o pessoal que defende, né, o setor privado fala muito da concorrência, mas vai justamente na contramão disso, né? E ao mesmo tempo afeta a empresa pública, né? Porque extingue ela, né? Poderia, por exemplo, a licitação ter uma empresa privada, mas mantendo a Codepas como um contraponto, né? Mas nem isso a prefeitura quis fazer. Mara, me fala um pouquinho, tu que vivencia o dia a dia da empresa como cobradora, tá lá na linha de frente, há quanto tempo tu tá na empresa? Desde quando? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Tu entraste então em 2013, mais 2013. ou menos? Tá, então tu tem um bom tempo e há a fala de que houve um sucateamento ao longo do tempo. Como é que tu percebeu esse sucateamento? Tu percebia que de fato, ano a ano, a empresa vinha perdendo fôlego? Sim. Como é que funcionou esse processo de sucatear a empresa? Na verdade, assim, eu tenho assim uma ideia de que a empresa deveria ter mais mecânicos dentro, ter as peças, isso da minha parte, né? E antigamente tinha, porque eu tive contato com outros colegas que estão há mais tempo, né? Uhum. E então o pessoal fala que então havia essas peças, existiam ali, e então não está sendo levada à risca essa questão da infraestrutura, a manutenção, da logística, enfim, né? Daí então cada ônibus vai lá para uma determinada oficina. Não era aqui na prefeitura que faziam a manutenção? Antigamente sim, mas agora não. Ultimamente não. Não, desses anos para cá que eu estou já também, né? Vai lá para a autoelétrica tal, lá mecânica outra, chapeação outro. Agora nós temos um chapeador e um mecânico ali, que atendem, né? São muitos ônibus também para eles atenderem, né? Mas quer dizer, o gasto, eu acho que começa o sucateamento aí também, porque o gasto é muito grande. E daí foram comprados esses ônibus novos, que estão piores que os outros, e os gastos são maiores do que a manutenção dos outros. Dão mais manutenção do bem mais cara, mano. Mais caro, né? É o barato que saiu caro para Codepas. Quando é que foi essa última compra, Bispo? Foi 2017. 2017. Tem quase não faz 2 anos. Você sabe me dizer mais ou menos qual é a frota hoje da Codepas? A frota ativa, né? Porque vocês têm mais ou menos ideia desse número de ônibus? 19? A frota ativa depende do dia. Essa que é a situação da empresa hoje. Eles dizem 25, 26. Na prática, são 21, 22 veículos. Que saem todo dia. Mas na realidade, sempre tem algum com problema. São raríssimos os dias em que tu não tem alguma linha faltando algum ônibus. Porque a gente não tem frota reserva. E eu acho que esse é o principal sinal do sucateamento do setor. Sim. Né? A Codepas é uma empresa de transporte, certo? Independentemente se é a Codepas, tu tem que ter veículos reservas para substituir um que eventualmente quebrar. E que vai quebrar, né? E que vai quebrar, é uma máquina, né? Máquina, não existe uma máquina perfeita que não vai quebrar. Quando o prefeito anunciou a compra em 2017 desses 10 ônibus, nós tínhamos que... 20. Seriam 20 na promessa inicial. Baixou para 10. E nós tínhamos que protestar para esses ônibus serem comprados. Sim, né? Não foi algo tranquilo. Não foi tranquilo, não foi. A gente teve que fazer mobilização, parar a categoria para comprar ônibus. Né? Olha o absurdo. Né? E o prefeito usa muito isso para dizer que investiu, que tentou recuperar a empresa. Só que são 6 anos e meio nessa gestão, sempre com o mesmo diretor-presidente. Nesse período foram comprados apenas 10 ônibus. A quantidade de ônibus que foi retirado da frota foi bem superior a esses 10. Então, nesse período, a frota da Codepas reduziu. Houve uma perda. Com o mesmo número de linhas, nós reduzimos ônibus e por isso que hoje não tem reserva. Né? Então, e isso perde na competição, não é mesmo? Porque tu não consegue dar conta, né? Olha, a competição em si sempre foi injusta, né? A Mara... Ela nem existe. Não, é que assim, tu pega... Eu vou dar um exemplo, né? Sim. Que é um exemplo que os motoristas, né, vivem... Isso deixa muito bravo eles, mas a empresa privada aqui, que tem uma frota bem maior... em vários momentos as linhas se cruzam, né?
Sim. Chega ao absurdo aqui na cidade da empresa privada colocar um ônibus reserva numa parada lá no Boqueirão, por exemplo, parado, e quando aponta o ônibus da Codepa saindo do bairro, esse ônibus, que é um reforço, não é de linha, ele entra na linha para andar na frente da Codepas. E aí leva todos os passageiros. Leva todos os passageiros. E o município está ciente disso, que isso acontece. Isso é ilegal. Isso não poderia acontecer dessa forma. Mas é o que acontece. Então, a empresa, a gente brinca é uma brincadeira que hoje deixa de ser brincadeira, né? A Codepas, historicamente, ficou com a rapa do tacho do transporte coletivo. Todas as linhas que nós operamos hoje, as 11, são linhas que lá na origem delas atendiam bairros com pouca população, que a empresa privada tinham não queria. Batido, e que a empresa privada que atua mais de 50 anos na cidade não se dispunha a ir lá. Aí quando a Codepas foi para lá, certamente eram linhas que não davam dinheiro, davam prejuízo. Hoje, os bairros cresceram, né? Se desenvolveram, a cidade está bem maior. Né? Quase tudo asfaltado, né? Aí agora que são linhas rentáveis, por isso que é contraditório dizer que é o setor que dá prejuízo, porque são linhas rentáveis. A Codepas transporta 12 mil passageiros por dia, são mais de 300 mil por mês. Ela tem o melhor IPK da cidade. O que significa IPK? É índice de passageiro por quilômetro. Tem mais gente nos ônibus da Codepas proporcionalmente do que nos ônibus da Coleurba ou da Transpasso. E isso impacta na hora, por exemplo, do valor da tarifa, né? Isso puxa para baixo o valor da tarifa. Aí o prefeito gosta de dizer assim, mas a Codepas sempre apresentou nos últimos anos o maior aumento da passagem. Mas por que isso? Na nossa visão, não é porque o transporte não dê dinheiro. O setor dá muito dinheiro. O problema é que a gestão pega esse dinheiro e gasta muito mal. Muito mal. E às vezes nem é gasto. Às vezes é pura e simplesmente criar um prejuízo. E vou dar um exemplo que eu acho que é o mais palpável para nós, né? O 7º dia. Né? A CLT nos garante que todos os trabalhadores do país não podem trabalhar no 7º dia, por causa da folga semanal. Na Codepas, a cada 15 dias, nós trabalhamos o 7º dia. E isso não é de um mês, uma semana. É de anos, e muitos anos. Né? Isso gerou um passivo trabalhista que está indo para a justiça em ações individuais, e a Codepas está perdendo. E a direção da empresa sabe disso. E não resolve o problema. Sabe? Então, assim, tu tem uma série de diretores que geram um passivo trabalhista milionário para a empresa, que sabem do problema, mas não combatem o problema lá na empresa. Até porque quem vai pagar isso depois é o contribuinte, né? Tu sabe que o Tribunal de Contas, quando julga irregular a conta da Codepas, o diretor-presidente, como, né, responsável legal, ele é punido. A multa que eles impõem aos diretores-presidentes da Codepas que eventualmente cometem alguma irregularidade é de R$ 1.500. R$ 1.500 não é nem meio turno num ônibus da Codepas. Mara, me conta um pouquinho assim, qual é a agenda de vocês? Hoje, 23 de julho, vocês já tiveram 1 ou 2 encontros com o prefeito. O que vem por aí em termos de organização e mobilização de vocês? Na verdade, quanto à agenda, seria com o Arthur mesmo. A gente tem... concentrado com o Arthur? Concentrado, é ele que tem essa agenda. Eu não saberia te dizer agora. Aqui, o que tem é que eu tenho uma próxima reunião com o prefeito no dia 6 de agosto. Certo. E com a equipe do prefeito lá para discutir a questão dos empregos, né? Que foi agendada. A categoria tem uma assembleia, não só nessa quinta, a gente tirou que todas as quintas-feiras, às 8 da noite, no pátio da empresa, a gente vai fazer assembleias, né, semanais, para atualizar, dar os informes, tirar, né, as tarefas que a gente tem aí para essa batalha. E agora, no final de semana, a gente está se organizando aí para fazer uma intervenção na passeata do Dia do Motorista, né? São Cristóvão, que acontece aqui dia 28, né? Dia 28, no domingo, para dialogar com a sociedade, né? Porque a gente mirou muito nos últimos dias nos vereadores, né? Na imprensa, mas a gente sabe que a gente precisa ganhar os usuários do transporte coletivo. Acho que todo mundo, os estudantes, os trabalhadores que utilizam de fato o transporte da Codepas, precisam ser ganhos, né?
para as nossas posições. Eles precisam entender por que a gente acha que é muito injusto essa decisão do prefeito. Então, as próximas ações vão estar voltadas nesse sentido, né? Certo. Bom, esse assunto é um assunto que vai ter, que terá vários desdobramentos agora nos próximos dias, semanas e meses, né, Mara? Uhum. E a gente certamente vai convidar vocês de novo para fazer uma atualização. Sempre lembrando que o transporte coletivo, ele atende a periferia, os bairros, e é justamente onde estão as escolas públicas municipais. Ou seja, ele é fundamental, um bom serviço que as nossas crianças e os adolescentes das nossas escolas tenham um bom serviço de transporte coletivo e barato, né? Porque nós estamos falando muitas vezes de populações que não têm essa condição financeira para bancar 2 ou 3 passagens ou 4 passagens diárias. Uhum. Então, quero agradecer imensamente, Mara, a tua presença aqui, pelo carinho de ter aceito nosso convite. Uhum. E agradecer a você, Bispo, pela tua presença mais uma vez aqui conosco. E fica aberto o espaço para o momento que vocês quiserem dialogar novamente com a sociedade. Fica aberto aí. Na verdade, eu queria concluir que ele começou a falar sobre as ações trabalhistas do 7º dia. No último movimento que a gente teve o ano passado da greve, né, para o nosso aumento, e outras coisas que a gente reivindica também, né? Então a gente tentou conversar com eles, né, a respeito para acertar esse 7º dia. Vamos organizar de um jeito que, né, a gente vá tirando esses dias daqui para frente, pelo menos, né? E daí simplesmente um diretor, advogado, né, nos disse que quem quisesse que botasse na justiça, porque eles não tinham interesse em acertar. Quer dizer, aí o pessoal realmente, a maioria, entrou na justiça contra o 7º dia. Que foi pedido. Exatamente, muita gente até já está recebendo aí. Então, quer dizer, isso é uma diretoria que, né, uma gestão... Preocupado. É preocupante isso, né, Mara? Nem com os funcionários e nem com o povo, né? Porque mesmo naquela greve, eles não se importaram com o povo de nós estarmos parados ali. Nós, de livre e espontânea vontade, formamos uma equipe de 30% para manter o serviço na linha. Mas eles nem estavam aí, não queriam nem saber. Eu acho que o processo de sucateamento ele se dá também dessa forma, né? Bom, eu quero mais uma vez então agradecer a vocês, agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi muito esclarecedor, porque esse assunto ele vai para a opinião pública de uma forma muitas vezes distorcida. Então agradeço a você, Bispo, agradeço, Mara, e agradeço a atenção de você que nos ouviu até agora, e convido a todos para que fique conosco aqui na TV Câmara Canal 16, porque daqui um pouquinho nós teremos mais programação de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.